Eu me lembro muito bem do artigo que eu escrevi do TargetHD.net sobre o Infinix Hot 20 5G, ou sobre o lançamento do modelo no Brasil, que eu disse com todas as letras a seguinte frase: será que ele é tudo isso mesmo? É bom demais para ser verdade, né? Afinal de contas, um smartphone com conectividade de quinta geração, com preço abaixo de R$ 1.500 e que promete oferecer esta conectividade de alta performance para consumidores que não têm tanta grana assim para comprar um smartphone mais caro. A Positivo Tecnologia entendeu o recado à cantada, foi muito camarada e nos cedeu uma unidade do dispositivo para testes. Então, fica a grande pergunta, né? Será que esse smartphone consegue oferecer o 5G por um preço acessível e com um bom desempenho? Neste vídeo review do TargetHD.net, nós vamos mostrar como foi o período de testes e a análise do Infinix Hot 20 5G, respondendo as perguntas que pairam sobre a sua cabeça. Vem comigo nessa aventura porque nós vamos responder as questões pendentes juntos. Na verdade, quem vai responder sou eu, vou atender suas dúvidas, esclarecer os seus questionamentos e indicar para quem é o Infinix Hot 20 5G, o baratinho compatível com as redes de quinta geração. Começando pelo design e construção do dispositivo. O Infinix Hot 20 5G possui um design elegante, uma construção sólida. Ele tem uma tela de 6.6 polegadas que se encaixa bem no corpo do dispositivo e um dispositivo que se encaixa bem nas mãos de pessoas com mãos grandes, o que é o meu caso. Porém, os usuários com mãos menores podem ter algumas dificuldades para alcançar os extremos da tela, mas eu acredito que cada um vai ter que se adaptar à concepção do smartphone como um todo. Além disso, o peso de 204 gramas pode afetar a usabilidade para algumas pessoas. E é importante ressaltar que esse telefone não possui proteção contra água, poeira e riscos. Então, é sim recomendado o uso da película de tela e da capa de proteção que vem com o telefone. Mas eu posso dizer, depois de algumas semanas de testes, que a impressão que o Infinix Hot 20 5G passa é de um smartphone bem construído. Eu acho que é um trabalho bem feito mesmo com um corpo de plástico e isso ajuda a explicar o seu baixo preço ou a sua acessibilidade nas questões monetárias, mas não dá para dizer que ele é um telefone mal construído. Ele tem qualidade de construção, ele tem um design bonito, ele é sóbrio na sua estética e ele lembra sim o design de alguns smartphones da Xiaomi, o que eu não acho que é um demérito. Boa parte dos smartphones de entrada de linha média estão basicamente com a mesma cara na parte traseira e eu entendo que não vai ser isso que vai desabonar tanto o Infinix Hot 20 5G como outras propostas disponíveis no mercado. Na minha opinião, quem vê cara não vê coração e a gente está aqui tentando mostrar o coração desse smartphone para você. Na parte de conectividade, o Infinix Hot 20 5G traz uma coisa bem positiva na minha modesta opinião. Um slot triplo, o que permite o uso de 2 chips SIM ao mesmo tempo e um cartão de memória micro SD, tudo ao mesmo tempo e agora. Alguns fabricantes de smartphones de outras marcas decidem colocar o slot híbrido, o que eu acho péssimo. Eu quero ter a liberdade de usar 2 SIM cards com o cartão de memória para expandir o armazenamento e para ter uma conectividade alternativa quando eu estiver utilizando o smartphone em regiões onde uma determinada operadora não funciona tão bem, e aí eu recorro à segunda operadora e acho que todo mundo deveria fazer isso. Além disso, esse modelo conta com conector USB-C e saída P2 para fones de ouvido, que não deixa de ser uma vantagem em relação aos smartphones mais caros. Alguns fabricantes tentam nos convencer de que isto não é possível, de que você só pode ter USB-C e que estão eliminando a saída P2, que tantas alegrias fizeram para os consumidores de música, mas está aí a Infinix mostrando que é sim possível colocar todos esses componentes no mesmo corpo de smartphone. Em termos de conectividade, o modelo oferece Wi-Fi Dual Band, leitor biométrico no botão de liga e desliga, Bluetooth 5.0, NFC para pagamentos por aproximação. Isso aqui também é uma surpresa muito positiva, porque é uma outra proposta de tecnologia que precisa ser popularizada além do 5G, e o rádio FM, porque ninguém é de ferro e todo mundo merece voltar para casa ouvindo uma musiquinha através do fiel e sagrado
fone de ouvido com saída P2. Então, olha o combo, né? Wi-Fi dual band, o leitor de biométrico no botão de liga e desliga, e acho que isso todo smartphone deve ter, mesmo que seja um modelo mais barato, o NFC para realizar pagamentos e deixar a carteira em casa, e o rádio FM para ouvir o jogo de futebol ou ouvir as notícias do dia. Na tela nós temos um sinal claro de que esse é um telefone de entrada. O Infinix Hot 20 5G possui uma tela IPS LCD de 6.6 polegadas com resolução Full HD+. Embora a qualidade de imagem seja satisfatória, o brilho dessa tela está abaixo da média, o que dificulta a visualização em ambientes externos. Outro detalhe dessa tela é que o software personalizado do Android que a Infinix colocou nesse dispositivo, o XOS, que é a capa de personalização do sistema operacional do Google presente no telefone, também apresenta algumas dificuldades para identificar corretamente a luminosidade ambiente, apresentando até um comportamento um pouco anormal, inclusive no modo escuro. Quando você aciona o modo escuro desse smartphone, a tela fica ainda mais escura no brilho, o que dificulta ainda mais a visualização dos elementos quando você está utilizando o smartphone naquele dia de sol forte na praia, naquele domingo de manhã que você decidiu sair para ser saudável e fazer uma caminhada sentindo a brisa do mar envolvendo o seu corpo. E eu nem sei por que eu estou falando isso. Em compensação, essa tela IPS LCD do Hot 20 5G tem um ponto positivo, que é a sua taxa de atualização variável, que é o tipo de configuração que a gente normalmente vê nos smartphones mais completos e mais caros, mas que a Infinix decidiu colocar neste modelo. Essa taxa de atualização varia entre 60 e 120 Hz, o que permite ao usuário escolher qual é o tipo de fluidez que ele quer receber no dispositivo. E isso pode vir muito a calhar para aqueles usuários que querem arriscar alguns jogos no smartphone, ou para aqueles que querem fazer o básico e utilizar o telefone com o máximo de fluidez e com uma experiência mais agradável. E veja bem, eu disse arriscar porque definitivamente esse não é um smartphone para os jogos. Ele vai bem para aquelas tarefas básicas, para você abrir e-mails, para você visualizar sites, acessar as redes sociais, para comunicação instantânea, mas não mais do que isso, até porque o próximo item que a gente vai falar é do desempenho do Infinix Hot 20 5G. O modelo é equipado com o processador MediaTek Dimensity 810, trabalhando com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele entrega um desempenho adequado para as tarefas básicas, porém nas atividades mais pesadas, como jogos e redes sociais, o smartphone apresenta engasgos e aberturas aleatórias de aplicativos. Isso eu registrei em vídeo, você está vendo isso agora, como eu tento abrir a página do Terra e aí o smartphone fecha o Chrome e abre novamente. Deve ser algum ajuste de gerenciamento de RAM da própria personalização do Android que a Infinix adotou nesse smartphone, a XOS. O problema é que temos aqui um processador que já não é tão novo assim, ele já tem um tempo de estrada, ele já tem algum, como eu posso dizer, algum desempenho já deficitário em função do tempo de vida, e com isso os aplicativos melhoram, a internet melhora e aí você não tem a compensação a partir do hardware, trabalhando com o software XOS que não está tão bem otimizado como poderia. De um modo geral, o Infinix Hot 20 5G entrega um desempenho que é ajustado para um smartphone de baixo custo, mas eu confesso que esperava um pouco mais desse telefone nesse aspecto, porque os usuários mais simples ou aqueles usuários que não são tão exigentes, talvez possam se dar bem com esse telefone, mas aqueles que querem um pouco mais do dispositivo ou eventualmente vão precisar, principalmente se utilizarem redes sociais que têm como base fotos e vídeos o tempo todo, como é o caso de Facebook e Instagram, esta memória RAM, esses 4 GB de RAM, não serão suficientes para trabalhar com uma experiência de uso mais agradável, principalmente levando em consideração o XOS, que infelizmente não tem uma otimização tão boa. Para resumo da ópera sobre o desempenho desse smartphone, ele vai bem para aquelas tarefas básicas, bem básicas,
mas questiono essa escolha de ter um software tão personalizado, com tantos bloatwares, com tantos recursos que até seriam interessantes se esse modelo tivesse pelo menos 8 GB de RAM, mas em um dispositivo de baixo custo e em um dispositivo que não necessariamente precisa de tantos recursos. Eu vou falar das câmeras daqui a pouco, mas só para ter um exemplo. Se o software de câmera trabalha com inteligência artificial, por que diabos você coloca apenas 4 GB de RAM no dispositivo? O ideal é você oferecer pelo menos 8 GB de RAM para ter uma maior fluidez no smartphone como um todo, mas principalmente obter um desempenho para recursos que são, em teoria, mais avançados, como o de inteligência artificial na câmera. E por falar em câmera, o Infinix Hot 25G possui uma câmera traseira de 50 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels. Mas aí você me pergunta, Eduardo, para que serve o segundo sensor traseiro que tem no Infinix Hot 25G? E eu vou te responder, excelente pergunta. E nem a Positivo Tecnologia deixa muito claro para que ele serve. Eu andei pesquisando em alguns outros sites e descobri que aquele sensor, em teoria, teria 0,08 megapixels. Não dá para fazer nada com esse sensor fotográfico. E na prática também não dá mesmo, porque nos testes ele se demonstrou inútil para aquilo que eu mais estava fazendo no smartphone, que era fazer as imagens de forma direta, sem qualquer tipo de pré-configuração, utilizando apenas o recurso de inteligência artificial, e também para as fotos com sensor aberto ou de profundidade, até porque a câmera de 50 megapixels já é uma câmera wide. Então, por que este sensor está na parte traseira? De qualquer forma, em condições de boa luminosidade, nós temos fotos de boa qualidade. Porém, em ambientes com pouca luz, o nível de ruído aumenta de forma considerável. O dispositivo conta com recursos de inteligência artificial para otimizar as fotos, mas nem sempre o resultado é satisfatório. Ele acaba alternando entre uma coisa e outra. De vez em quando você tira fotos de qualidade, de vez em quando você tira fotos que deixam a desejar, mas em boa parte dos casos você tem fotos de qualidade e você vai ficar satisfeito para compartilhar aquelas fotos mais casuais pelas redes sociais ou pelos comunicadores instantâneos sem comprometer muito. Não peça muito dessa câmera de fotos para registro para assuntos mais sérios, mas para casualidade ela vai bem. E na parte de vídeo, eu tenho que colocar que se você vai gravar vídeos com o Infinix Hot 25G, coloca ele num tripé ou certifique-se que você não vai se movimentar muito, porque esse telefone não possui estabilização ótica de imagem para os sensores, o que faz com que os vídeos fiquem tremidos, sacudidos ou com aquela aparência de que você está dentro de um terremoto. Então, ele até grava vídeos de boa qualidade, levando em consideração que ele é compatível com vídeos em 2K a 30 quadros por segundo, mas não peça muito deste smartphone na hora de registrar seus vídeos. Dependendo se você é vlogger ou quer gravar aquele stories ou aquele vídeo para o TikTok maneiro, pensa 10 vezes antes de fazer isso ou, pelo amor de Deus, coloque esse smartphone no tripé, porque senão você vai ter um monte de borrões e tremidos no vídeo e você não vai ficar identificado para as pessoas e com isso você não vai conseguir a monetização do seu canal de vídeos. Assim como eu não consigo também a monetização do canal de vídeos do TargetHD.net no YouTube. Obrigado, YouTube, pela graça alcançada, e eu estou sendo irônico nesse caso. A bateria do Infinix Hot 25G é outro ponto de atenção e observação para os futuros interessados pelo dispositivo. Ela possui uma capacidade de 5.000 mAh, o que é razoável para um dispositivo nessa faixa de preço, mas ela me deixou um pouco decepcionado porque eu esperava um pouco mais de autonomia. Na verdade, a autonomia de bateria do modelo é compatível com outros smartphones similares, porém o consumo de energia desse dispositivo é relativamente alto. Isso pode ser atribuído ao processador, que já tem algum tempo de mercado, e ao software XOS, que é pouco otimizado. Você até consegue
um dia de uso, mas em algumas situações onde você vai exigir mais do dispositivo, você vai precisar jogar uma carga no final do dia de trabalho. Para aqueles usuários que são mais exigentes no uso do smartphone, lendo e-mails, acessando mais a internet, principalmente utilizando o 5G, porque a conectividade 5G drena a bateria do smartphone, quem usa o 5G sabe disso, então vai precisar levar o carregador consigo ou ficar próximo de uma tomada caso seja necessário dar aquela recarga no final do dia. Lembrando que o carregador do Infinix Hot 20 5G que vem no kit de venda possui uma velocidade de apenas 18 watts. E isso pode incomodar aquelas pessoas que precisam de mais tempo na bateria, mas não podem perder muito tempo recarregando o smartphone. De qualquer forma, são pontos que um dispositivo mais básico ou de entrada normalmente apresentam, então acredito que está dentro da regra daquilo que está estabelecido pela própria Infinix para o Hot 20 5G. Eu fiquei decepcionado por uma percepção minha, mas quem sabe os usuários menos exigentes podem lidar com isso sem maiores problemas. Definitivamente, o grande diferencial do Infinix Hot 20 5G é a sua conectividade com as redes de quinta geração. Ele possui suporte a essa tecnologia e oferece uma velocidade bem eficiente de conexão. Ou seja, se você está procurando um smartphone com 5G a um preço abaixo de R$ 1.500, esse modelo pode ser uma alternativa a ser considerada. E aqui eu tenho que dizer que, para aquilo que o Infinix Hot 20 5G existe, ele vai bem. Quer oferecer a conectividade plena do 5G por um preço acessível. É claro que você tem que levar em consideração todas as variáveis que estão implícitas dentro da utilização de um smartphone para as redes móveis, como o local que você está acessando, a quantidade de antenas disponíveis compatíveis com esse tipo de rede, a qualidade de sinal da sua operadora e outros fatores que acabam influenciando numa boa experiência de uso. Mas de um modo geral, nos testes que eu fiz aqui no centro de Florianópolis, que é onde eu vivo e é onde tem um sinal de 5G de boa qualidade, o Infinix Hot 20 5G mandou muito bem nesse aspecto e vocês podem ficar tranquilos porque ele entrega o que promete. Agora, a conclusão. Por fim, enfim, será que o Infinix Hot 20 5G vale a pena? Bom, se você levar em consideração todos os detalhes que eu mencionei neste review, vale. Esse é um smartphone que oferece conectividade 5G a um preço acessível e ele entrega isso. Ele conta com um design sólido, conta com uma tela satisfatória, incluindo a taxa de atualização variável, o que vai dar uma fluidez maior, tem uma proposta geral bem aceitável para sua faixa de preço. Porém, ele tem algumas limitações que foram mencionadas nesse vídeo, como o desempenho que não é tão bom quanto parece por conta da otimização de software trabalhando com hardware que já tem algum tempo de vida. Além disso, a falta de estabilização ótica de imagem deve ser observada por aqueles que vão registrar vídeos e realizar fotos, principalmente fotos em movimento, e o consumo de bateria mais elevado precisa ser administrado pelo usuário. Se você está em busca de um dispositivo com 5G e está disposto a lidar com todas as limitações que eu mencionei no vídeo, o Infinix Hot 20 5G pode ser uma opção interessante para você. Ou guarde um pouco mais de dinheiro e compre um telefone um pouco mais robusto. Aliás, o Infinix Hot 20 5G é altamente recomendado se você encontrar ele na casa dos R$1.100, R$1.000, abaixo dos R$1.000. Quem sabe na Black Friday de novembro ele vai estar mais ou menos nessa faixa de preço. Mais do que isso, comece a olhar para os lados e considere guardar um pouco de grana porque a concorrência entrega opções que talvez sejam mais satisfatórias para os usuários mais exigentes. Ufa, chegamos até o final, vivos, inteiros e até com mensagens positivas em relação a esse telefone. Eu quero agradecer o pessoal da Positivo Tecnologia pela confiança para que eu analisasse o produto deles e convido a mesma Positivo Tecnologia a mandar outros smartphones da linha Infinix para testar. Eu gostei da brincadeira e até gostei do Infinix Hot 20 5G. Eu acho que ele é um produto que ajuda a democratizar não apenas a tecnologia de consumo e o uso de smartphones para quem não tem tanta grana para comprar, como também ajuda a democratizar
as conexões de última geração e ajuda a popularizar o 5G. Eu também tenho que ter consciência de que as novas tecnologias não podem ficar disponíveis apenas nos smartphones mais caros. Eu acredito que todos devem ter o direito de utilizar o que há de melhor na tecnologia com preços acessíveis e, olhando para esse aspecto, o Infinix Hot 20 5G está validado.